Hiperatividade, incapacidade de finalizar tarefas e desmotivação são alguns dos comportamentos de alguém com déficit de atenção. Davi reúne todas essas características. Mãe do menino de 8 anos, Yasnaia conta que descobriu que o filho tinha DDA quando ele tinha apenas 2 anos. Eu notei que algumas coisas era muito fácil para ele desenvolver. Agora, aquilo que ele precisava ter uma atenção, né, especial para focar e desenvolver, ele começou eu comecei a ver que ele tinha uma diferença. Aí eu levei ele em alguns neuros, né? O primeiro neuro deu um diagnóstico de não, ele é muito novinho, não dá para a gente diagnosticar nada. Então eu li um livro chamado Mentes Inquietas, de Alessandra, que ela é uma neuropediatra e ela também tem déficit de atenção. E ela ela descreve ele no primeiro capítulo todinho. Então eu vi que havia uma necessidade dele ter um acompanhamento especial, que ele talvez não conseguisse desenvolver, que é um grande erro dos pais, né? Os pais veem que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem e acham, o menino é burro, o menino é preguiçoso. E na verdade não é. Na verdade ele tem uma dificuldade e ele precisa de um auxílio, de uma ajuda. Ela ainda destacou que Davi evoluiu bastante após passar a ser acompanhado por profissional. Tinha acompanhamento com uma professora particular, né, uma pedagoga, né, uma pessoa formada em pedagogia na Ludotê. Fora isso, ele tinha acompanhamento com a psicopedagoga, com a terapeuta ocupacional e com a fono. Ele tinha uma agenda bem extensa. Então eu vi que em 2 meses ele teve uma evolução muito grande. E aí a gente começou um trabalho de recuperação do que ele tinha perdido durante todos esses anos na escola, né? Porque ele tinha um atraso na escola. A gente teve um avanço enorme com ele. Ele lê, ele escreve hoje, ele já forma palavras, já estamos caminhando para ele formar frase, que era algo que ele não tinha. Então, assim, o mais importante é que a família entenda que a criança com déficit de atenção, ela precisa de ajuda. Os quadros de distúrbio do déficit de atenção são ocasionados por uma má função neurológica que afeta o funcionamento do córtex pré-frontal. Essa é a área do cérebro responsável pela atenção, organização, controle de impulsos e capacidade de expressar sentimentos. Essa má função se dá pela deficiência do neurotransmissor dopamina. Segundo a psicopedagoga Georgia Galvão, a organização da rotina é bem importante para uma criança que sofre com esse distúrbio. É muito importante a organização da rotina da criança, da casa. Isso facilita muito com que a criança consiga se organizar, planejar, para executar as atividades de vida diária. Existe tratamento para o déficit? Existe sim, estimulação precoce, na verdade, é o ideal, para que a gente possa ir dando algumas previsões, alguma previsibilidade para aquela criança, para que ela possa encontrar mecanismos, estratégias de se organizar e focar sua atenção em atividades de interesse. Não se entende como uma doença, tá? Mas eu diria sim que existe uma melhora, né? Existe sim uma estimulação e uma reorganização da forma como aquela criança ela executa suas atividades.